O meu nome é Vitor Victor e esse é o projeto Vida São Paulo. Quero agradecer a São Paulo por propor esse evento tão bacana. E também quero agradecer a professora Verônica por esse convite. E hoje eu vou entrevistar o psicólogo Frederico Scocarte. Olá, tudo bem, Vitor? Tudo? Olá, colegas, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Parabéns, Sunflower, pela iniciativa. Obrigado também, professora Verônica, pelo convite. E eu vou fazer... A minha primeira pergunta é: o que é a terapia? Boa pergunta, Vitor. Terapia, a palavra terapia vem do grego terapeia, que é cuidar. Cuidar do outro. É aquele quem cuida. Então, o terapeuta é aquele que dispõe o seu tempo, dispõe seu estudo, a arte de cuidar, de ajudar as pessoas. E o que é a terapia que os psicólogos propõem? Isso. A terapia dos psicólogos é a psicoterapia. E a psicoterapia é um conjunto de conhecimentos que vem da medicina, da filosofia, da literatura, que tudo isso juntando e misturando dá a psicologia. A psicologia é uma ciência nova, é uma ciência que tem um pouco mais de 100 anos. E a psicoterapia, ela se dispõe a tentar entender a mente do homem e ajudá-lo a solucionar os seus problemas, que são problemas do pensamento, né, da cognição e problemas das emoções, porque muitas vezes as pessoas sofrem muito na vida, sabe? Sabe, Vitor? Viver implica a gente aprender a lidar com algumas coisas, porque a gente não tem controle de todas as situações. Então, lidar com essa situação de controle, descontrole, aprender a lidar com as perdas, não são situações muito fáceis, né? Aprender a reconhecer a nossa vulnerabilidade, que a gente não é assim super-heróis, a gente tem forças dentro da gente, mas tem alguns momentos que a gente também se sente fraco e muitas vezes a gente também se sente aprisionado pelas nossas irracionalidades. Às vezes a gente não consegue controlar os próprios pensamentos. Então a psicoterapia, a terapia que os psicólogos propõem, é uma terapia de ajudar a gente a pensar melhor a nossa própria história, a gente entender como é que a gente conta a nossa história, para a gente aprender a contar uma história melhor, né? Para a gente aprender a inventar uma história melhor acerca da nossa própria vida. Ok. E Frederico, todo mundo precisa de terapia? Não, Vitor, não é todo mundo que precisa de terapia. Na verdade, você percebe que todo mundo vai passar por alguns momentos que a saúde mental dela vai ser exigida. Porque o estresse, por exemplo, é natural, todo mundo tem estresse. Porém, com a pandemia, o que ficou assim e aumentou é que as pessoas ficaram muito estressadas e não saíam daquele circuito. Da mesma maneira como ficar triste, às vezes, é muito natural, mas às vezes as perdas são muito violentas, dessa dificuldade de elaboração de tudo o que está acontecendo é muito brutal, então as pessoas ficam assim, sem forças. Então a gente chama isso também de depressão, quando as pessoas perdem a força de atuar no mundo. Então algumas pessoas que estão sofrendo com muito estresse, muita ansiedade, ou com depressão, sem força, sem vigor, sem coragem para enfrentar a vida, essas pessoas precisam de psicoterapia, mas entendendo que o estresse e a tristeza são naturais. Todo mundo passa por momentos disso. Porém, se esse estresse, essa ansiedade é muito alta, ou se essa depressão, essa tristeza profunda estão tomando conta da pessoa, o quanto antes ela pedir ajuda é muito importante. Os psicólogos precisam ouvir esse pedido de ajuda. Então, se você sentir que você precisa de ajuda, converse com seus pais e procure um psicólogo. Sim, peça ajuda. Frederico, como é o seu trabalho relacionado à terapia? Como é que é o meu trabalho de terapia? Exato. O meu trabalho de terapia envolve, primeiro, escutar muito o paciente. Eu tenho que escutar, porque a escuta é uma das chaves da psicoterapia. Escutar o que a pessoa conta, a maneira como ela conta aquela história, para que a pessoa também perceba
que tem alguns vícios na história, que ela tem algumas impressões distorcidas. É a primeira parte da psicoterapia, é o escutar, é a escuta. Isso é muito importante. Depois eu ensino meus pacientes a escreverem a própria história. Eu trabalho muito com a ideia de autoescrita, quando o paciente não precisa fazer terapia apenas quando está comigo, que a pessoa cria o hábito de escrever para ela mesma o que ela está sentindo, de modo a fazer uma espécie de alfabetização emocional, que ela consiga escutar o que ela está dizendo para ela mesma. E ainda, na psicoterapia, eu utilizo técnicas de integração fisiopsíquica. O que é isso? É técnicas corporais. Exercícios de relaxamento, exercícios de respiração e até mesmo exercícios de meditação que eu aprendi quando eu estava estudando as filosofias e a psicologia oriental, no sentido de propor também uma dinâmica mais corporal para a psicoterapia. E eu também gosto muito, Vitor, da arte-terapia, de utilizar uma linguagem não verbal, que pode ser na pintura, no desenho, Na escrita, muito obrigado, mas para criar novas portas da expressão emocional, sabe? Porque às vezes a gente vive uma vida de maneira assim meio temerosa, a gente não fala tudo que a gente pensa, a gente não dá vazão para as nossas fantasias. Para o psicólogo é o lugar onde a gente pode falar de todas as nossas fantasias, que elas vão ser acolhidas e de alguma maneira aquilo vai ser trabalhado ali, um lugar onde uma relação com um terapeuta é uma relação que a gente pode ter assim com poucas vergonhas, para a gente aceitar um pouco as nossas limitações, olhar de frente a frente para nós mesmos e daí sim a gente conseguir buscar uma linha de fuga, uma linha de saída, uma ruptura dos condicionamentos. Frederico, e a pandemia? Prejudicou a saúde mental das pessoas? Olha, Vitor, a pandemia está sendo um grande teste para a saúde mental das pessoas. Veja, como eu tinha dito anteriormente, a gente sempre, como característica da nossa vida, o ser humano não é feito para o sedentarismo, o ser humano é feito para estar se mexendo, se movimentando todo o tempo. Então, imagina que a restrição de movimentação, o lockdown, quanto isso perturbou as pessoas, aumentando a ansiedade. A segunda que eu havia falado era acerca da quantidade de oferta de alimentos. Veja, muitas vezes, com a ansiedade, as pessoas acabam comendo mais do que precisam e criam algumas compulsões. Muitas pessoas, assim, por conta de ficarem sedentárias dentro de casa, acabaram, assim, descontando na comida essa ansiedade, comeram muito. E veja, por outro lado, se a gente teve uma restrição social com a pandemia, por outro lado, a gente teve que lidar com essa coisa das redes sociais, que a gente se sentiu assim conectado com muitas pessoas ao mesmo tempo, diversas hierarquias. Então, algumas pessoas também não se adaptaram, não tiveram facilidade nessa mudança rápida e abrupta para a necessidade de trabalhar tão rápido, por exemplo, com a questão do digital. Então eu vou citar, por exemplo, os profissionais de saúde, que esses sim tiveram uma grande necessidade de psicoterapia, porque ficaram muito expostos, o desgaste do trabalho, a síndrome de burnout, e também os professores. Veja, os professores foram tensionados a trabalhar de uma maneira totalmente nova, em pouco tempo, muito adaptativa e por conta de tudo, muita pressão também, né? Então, tantos professores como profissionais de saúde foram aqueles que precisaram e ainda precisam muito de auxílio psicológico e de terapias agora durante a pandemia. Lembrando que durante a pandemia aumentou muito o consumo de remédios para dormir, remédios para ansiedade, remédios para depressão e até mesmo o consumo de álcool. Então, veja, a pandemia mexeu muito na saúde mental das pessoas. Ok. Frederico, a psicoterapia funciona mesmo? Boa pergunta, Vitor. Para eu te responder se a terapia funciona mesmo, vou começar te explicando que o cérebro, ele tem uma característica que é a plasticidade. O que significa isso? O cérebro vai mudando conforme as experiências que a gente vive. Então, a gente também tem grande capacidade de transformação. Todo mundo tem. Então, a psicoterapia, ela funciona mesmo no sentido de que a pessoa consegue se conectar com a própria autocura. A gente já tem dentro da gente um princípio de regulação para a gente se equilibrar consigo mesmo. Vamos dizer assim, um sentido de cada um ter uma mente própria. A psicoterapia
ajuda sim e tem resultados significativos. Algumas pessoas, por algumas circunstâncias, mais rápidas. Outras pessoas, com outras circunstâncias, o processo é mais lento. Algumas pessoas, por outras circunstâncias e gravidades, também usando outras terapias. Terapias psiquiátricas, que às vezes incluem remédio, terapias como massoterapia, shiatsu, acupuntura, que são técnicas orientais que também auxiliam. Pensando que assim o ser humano ele é muito complexo, então ele tem que ser olhado por uma perspectiva bem ampla, que a gente consiga olhar de vários modos, sabe, para tentar pegar num sentido global a questão humana. Frederico, as suas últimas palavras. Bem, agradecendo mais uma vez a professora Verônica e a proposta do Sunflower, muito obrigado. E como proposta eu vou dizer o seguinte: a gente tem sempre que fazer atividade física, manter o corpo sempre em movimento. Então andar de bicicleta é muito bom, fazer caminhadas é muito bom, práticas esportivas são sempre muito boas para a saúde mental. 2, presta atenção no que você está comendo, para a gente comer menos besteira, menos açúcar, ter uma alimentação saudável. Toda a química do cérebro começa no intestino, então se alimentar bem é importantíssimo para a gente ter equilíbrio e saúde mental. Terceira coisa, dormir bem. Olha, não dá para ficar pendurado no celular até tarde. A gente tem que desligar o celular, dormir cedo e acordar cedo, para a gente acordar cheio de disposição e energia para a vida. E coragem para enfrentar os desafios. A vida vai nos propor muitos desafios. A gente não veio com manual de instrução, sabe? Não tem nenhuma ciência que vai querer assim, que vai poder falar que ela tem a cura para o ser humano. Não. Mas todas as ciências juntas e misturadas, e a psicologia é uma cola maravilhosa que consegue juntar todos os conhecimentos, podem nos auxiliar e propor saídas para quem está sofrendo. Acho que sim, esse é o grande recado. Obrigado caso você esteja assistindo a gente até agora e tchau. Tchau.